Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção, este programa que tem como objetivo transmitir as sagradas palavras de Bahá'u'lláh através do poder das notas musicais e do bem-estar da poesia, sempre contando com a presença de grandes amigos aqui presentes para fazer a festa espiritual com a música e poesia, contando esta história maravilhosa da revelação de Bahá'u'lláh através das asas da música. Eu tenho a imensa satisfação de dizer que nós estamos com este programa, A Alma da Canção, por 3 anos seguidos, com os amigos sempre apoiando, pelo Brasil afora, pelo mundo inteiro, por que não dizer, porque várias pessoas já participaram de diversas partes do mundo, aqui da nossa Alma da Canção. Aqui estamos muito gratos por todas essas participações. Ficamos muito felizes com as suas presenças. E para apresentar este programa comigo, eu tenho a honra de contar com a presença do querido Max Willig e Bia Rangel, um em Santa Catarina e o outro no Rio de Janeiro. Que maravilha que é o poder da comunicação, juntando a todos nós, nos tornamos, como diz a música do Max, nos tornamos apenas um com o poder da comunicação. Então, seja muito bem-vindo, querido Max, à Alma da Canção. Boa noite, querido. Boa noite, querido Léo. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Alma da Canção, que a gente faz sempre com tanto amor, tanta alegria. Como o Léo mencionou, já há 3 anos, né, que nós estamos fazendo esse programa. E nós adotamos um formato bem simples, é mais no improviso sempre, mas nós iniciamos sempre com uma pequena parte devocional, onde a Bia canta uma oração ou algum texto sagrado, e onde buscamos sempre inspiração divina e principalmente agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que estamos vivendo de uma nova revelação de Deus. Então, Bia, você, depois a gente vai dar continuidade apresentando os amigos. Boa noite, queridos amigos. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez juntinhos nesse programa que é tão querido. A gente sempre começa, como o Max e o Léo falaram, pelas palavras sagradas do nosso bem-amado. Então, eu vou entoar o versículo número 1 do árabe, de Palavras Ocultas. Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondade e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Obrigado, Bia. Nós, nos últimos programas, temos procurado sempre trazer um convidado, convidada, enfim, alguém que tenha
alguma relação com arte, ou que seja um artista, né? Dizem, né, que a pessoa, quando lida com arte, ou faz arte, tem uma veia artística, né? Mas o nosso convidado hoje, ele tem todo um sistema cardiovascular artístico, né? Porque ele é escritor, ele é artista plástico, ele é poeta. O nosso querido amigo Luiz Henrique Bossi hoje, né, compartilhar com a gente, se ele quiser e puder, claro, um pouquinho da sua história em cada uma dessas 3 artes que eu mencionei, além de outras que ele deve cultivar, né? Mas um pouquinho do seu relacionamento com a escrita, com as artes plásticas, a poesia. E a gente poderia, entre uma fala e outra, sobre cada uma dessas áreas, intercalar com música, né? Porque a alma da canção tem que ter canções com alma, sempre. Sempre é uma característica do programa, né? Então, e depois a gente vai abrindo, né, para perguntas e comentários que os amigos queiram fazer. Quem não participava aqui, ou está vendo pela primeira vez, acho que Valéria, Maurício. Eu gostaria que os amigos se apresentassem, de repente, de onde são. Valéria. Eu sou Valéria, moro em Belo Horizonte, tenho participado de algumas reuniões da Fé Bahá'í desde que eu conheci o templo no Chile. Que legal. Mais alegre, sabe? Fiquei muito alegre com esse convite de hoje, né? Não sabia que vocês faziam esse trabalho. E cada reunião, cada participação que eu tenho oportunidade, eu estou me sentindo cada vez melhor. Então, eu só tenho gratidão a vocês. Muito obrigada. Muito bem-vinda, obrigado. Maurício, você. Meu nome é Maurício, eu moro na Praia Grande, em São Paulo, no litoral. Eu sou um membro antigo que ficou inativo, que ficou durante os períodos, e aí, de repente, me deu a luz, né, a coisa, eu falei, nossa, eu passei bons tempos, e eu mudei para Maceió, agora voltei para São Paulo. E quando eu estava aqui em São Paulo, foi quando eu conheci a Fé Bahá'í, e fiquei muito bem impressionado, sabe, pela seriedade, enfim, todo o trabalho feito, né, da Fé Bahá'í, os amigos, o acolhimento que eu tive foi uma coisa maravilhosa, para mim foi inesquecível, o acolhimento que eu tive, os amigos que tinham aqui em São Paulo, enfim. Então, tudo aquilo me impressionou muito bem. Aí eu mudei para outro estado, eu acabei, por essa mudança, eu acabei me afastando. Agora eu voltei para São Paulo e falei, pô, deixa eu ver vou retornar, né, para Maravilha, que bom. volta. Que legal. Feliz, eu acho que foi uma decisão sábia da minha parte retornar para Barão. Sem dúvida. Seja muito bem-vindo. Nos nossos corações, né? Ginus? Max, apesar que você me conhece, mas é a primeira vez que eu participo dessa reunião também. Então, eu e a Núria queremos nos apresentar. Claro, todos, por favor. Então, meu nome é Ginus, estou atualmente morando em Santiago, como voluntária no templo, mas agora estou visitando a família, estou em Campinas. E aqui nós temos a Nura, que fez questão de participar hoje. Bem-vinda, Nura. Obrigada. Que está em Campinas também. Então, ela vai participar um pouquinho da reunião. Claro, ela mora aqui em Campinas.
Muito bom. Jacques, não quer? O Jacques não quer falar, tá bom, não tem problema. O Jacques está em Brasília, é um dos anjos de Bahá'u'lláh. Não, não disse aqui não. Mas eu tenho amigos fantásticos aqui em Brasil. Eu sou gringo aqui. Todo mundo diz, mas de onde você vem? Mas eu não venho da Marte, não. Eu sou ser humano aqui na Terra. Mas porque eu não aprendi a língua quando criança, todo mundo sabe, mas de onde você vem? Desculpe, eu já falei demais. Bem-vindo, querido. O Jacques ele tem passaporte aqui já, né? Ele está sempre presente. Alexandre, você pode se apresentar? Boa noite. Alexandre, eu faço parte aqui da Assembleia Local de Indaiatuba, interior de São Paulo. Tive a honra de conhecer o grupo há 15 dias atrás, né? Que eu fui convidado para falar um pouquinho sobre meu envolvimento com a música e com a arte. E através do Léo, né, na verdade, nós nos conhecemos e pegamos uma amizade muito boa nas reuniões em que ele participa, quando o Luiz Henrique vai para Campinas, vem para Campinas de quarta-feira, uma vez por mês, aí ele vai, a gente acabou se sintonizando bastante, aí a gente já está até programando fazer alguma coisinha aí já musical aí para... Né? E eu estou muito feliz, né? Muito feliz de estar aqui entre vocês aqui e ter conhecido a Fé Bahá'í. Obrigado, bem-vindo. Ana Lúcia? Testando o microfone, deu som sim, agora? Sim. Graças. Prazer também, tinha um tempo que eu não estava conseguindo vir, mas sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou da comunidade do Acre, mas já passei por Brasília, né? Sou de Fortaleza, também convivo com a comunidade lá. Então, é sempre um prazer estar por aqui, curtindo um pouco música. Muito bom quando você participa. Ana Lúcia, para quem não sabe, ela é maestrina, né? Ela sabe tudo de música. Rege coral, faz arranjos. Incrível, incrível mesmo. Sou um fã número 1 da Ana Lúcia. Ela, inclusive, fez versões de algumas canções minhas que ficaram maravilhosas. Eu não posso mais cantá-las agora, depois dela. Nossa, Márcia, eu também sou fã do seu trabalho, de vários aí. Bom, eu não me apresentei, então, para os amigos. Eu sou Max Willig, eu moro em Santa Catarina, numa pequena cidade chamada Tijucas, próxima a Florianópolis e Balneário Camboriú, que os amigos devem conhecer, né? Ao menos de nome, aqui em Santa Catarina. E faltou a Bia, né? Bia também se apresentar. Então, meu nome é Ana Beatriz, eu sou Bia, e eu moro atualmente aqui em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, né? E sou bahá'í já há bastante tempo, e sou muito feliz com esse programa aqui da gente, as participações, os amigos, é sempre maravilhoso, porque a gente fala de música com alma e fala da nossa amada Fé Bahá'í. É isso aí, passa a palavra. Legal. Luiz, querido, agora com você. Não sei se esse formato que eu sugeri fica bom para você falar um pouquinho sobre a tua arte da escrita, tua arte na artes plásticas, a poesia. Ativar o microfone. Pronto. Max, Léo, Bia, obrigado pelo convite de estar com vocês hoje. Realmente me surpreendeu quando, no último encontro em Indaiatuba, o Léo estendeu esse convite. É uma honra estar com vocês.
E fico muito feliz que o programa já tenha 3 anos, eu não me dei conta que já tinha passado tanto tempo, né? E uma alegria rever amigos que a gente não revia há tanto tempo, o Jacques e a Su, Frasunkiewicz, e a família toda, uma família musical, é meio como uma família trap, assim, do Sound of Music. Todo mundo caminha no caminho da música, e as lembranças que eu tenho da juventude Bahá'í com eles em Brasília são das mais doces na minha vida. Agradeço muito. E não te preocupa, já que se o pessoal pensa que tu é estrangeiro, porque por todo mundo que tem aqui nesse grupo, olha os sobrenomes das pessoas, olha o Wilhelm Max Willicke, quer dizer, é tudo estrangeiro aqui, tirando o Alexandre Cardoso e o Maurício Silva, é tudo estrangeiro. Então, obrigado, realmente. Esse formato que tu propuseste não me agrada muito, Max, porque tu propuseste que eu falasse um pouco e nos intermédios houvesse música. Eu preferia que houvesse só música. Mas se tem que falar, tudo bem, a gente fala. Bom, você fica à vontade, é o nosso convidado, foi uma sugestão, mas, assim, o que eu gostaria mesmo, eu sei que você é um grande fã, né, dos grandes compositores de música clássica, e tenho certeza que você nunca ficou satisfeito só em ouvir as composições, você foi pesquisar a vida, e, enfim, sabe, histórias da vida desses compositores. Então, se você quiser falar sobre isso, vai ser ótimo. É um local ideal para se falar sobre música e seus criadores, né? Ah, obrigado, querido. Obrigado, realmente. Olha, poucas coisas na vida dão tanta alegria quanto a música. Poucas coisas. E poucas coisas são tão sublimes quanto a música. Eu não consigo pensar em coisas mais do que nos dedos de uma mão a respeito disso. Talvez a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, em primeiro lugar, quando Ele nos permite que a alma entre em comunhão com Ele, íntima, estreita, profunda, doce, sublime. E depois disso eu diria a música, daí a literatura e a poesia junto com a literatura, com a grande literatura. Daí a arte, a pintura, as artes plásticas de uma maneira geral. E talvez a comunhão com a natureza depois da música. Então, acho que essa seria a minha escala de prioridades para a sublimidade nesse mundo. E realmente, nesses momentos, a alma encontra consolo das durezas da vida, né? E vê o quanto nós fomos criados para ser realmente imagem e semelhança de Deus, e o quanto um coração puro, bondoso e radiante é uma bênção inestimável, né? Como a Bia cantou agora há pouco para nós. Então, a vida dos grandes compositores, não só a música deles, é uma inspiração. A música dos grandes artistas, não só a música deles, é uma grande inspiração. Se a gente fica embevecido com a música de Bach, de Beethoven, de Schubert, de Brahms, Villa-Lobos, né, e os grandes todos, não vamos mencionar aqui, senão a gente passa a noite toda mencionando os grandes. Mas se a música deles nos encanta e sublima e preenche vazios da alma, a vida deles mostra que nada nasce fácil. Se a gente escuta as paixões de Bach, de São Mateus, de São João, se escuta o cravo bem temperado, se escuta os concertos de Brandemburgo, parece que tudo foi feito com muita tranquilidade, com muita paz, com muita serenidade. Se a gente escuta as cantatas, uma mais linda do que a outra, a gente pensa, puxa, que beleza poder ter tempo para compor uma coisa tão linda. E a gente não se dá conta que ele tinha que compor a cantata para cada um dos domingos da semana. E ele compunha no começo dos dias da semana,
de quarta para quinta-feira ele já tinha que colocar tudo no papel, daí da quinta para sexta os filhos transpunham isso para cada um dos instrumentos, no sábado ele ensaiava com o coral e a orquestra para no domingo apresentar. Era um desespero total. Uma das grandes alegrias da vida é ler a pequena crônica da Ana Magdalena Bach, que foi a segunda esposa de Bach. Você sabe, Bach teve 22 filhos, 11 deles morreram na infância. Então, só por isso, só pela metade dos filhos morrer na infância, a gente já vê que a vida foi muito dura, muito difícil. E a pequena crônica da Ana Madalena Bach, que tem traduzido em português, é um livro fundamental para quem ama música. E ali a gente vê o quanto foi duro produzir toda aquela beleza. O quanto foi duro. O quanto foi duro. A incompreensão dos burocratas que administravam a música na época. Mesmo na Thomaskirche, em Leipzig, onde ele ficou mais tempo compondo, as dificuldades dele com os administradores eram imensas. Se a gente pega a vida do pobre Beethoven, sem nunca conseguir ter uma família, surdo a partir da juventude, não podendo escutar a própria música, solitário, tendo que se mudar de uma casa para outra, incompreendido, com dificuldades emocionais de relacionamento, inclusive. Se a gente pega a vida de Brahms também, uma alma dedicada, doce, sublime, também sozinho, até a morte, sem nunca ter constituído família. A devoção dele, a bondade dele para com os Schumann, especialmente com Clara, depois da morte do Robert. Então, a gente vê, foram vidas cheias de dificuldades, e só produziram beleza. Isso é uma lição tão grande. Porque, claro, nós temos a vida dos profetas e de Abdu'l-Bahá, dos santos, que foram duras e que sempre foram de exaltação a Deus. Mas esses artistas, os músicos especialmente, mas, claro, a gente pode botar os pintores, olha a vida de Van Gogh, a tragédia dela, olha a vida dos outros. Mas eram pessoas comuns, não eram santos, não eram profetas. E produziram beleza eterna, através do sofrimento. Então, quando Abdu'l-Bahá diz que os homens que mais se aproximam de Deus são os que mais sofreram, isso não é palavra vã, isso é pura verdade. Então, obrigado por deixar falar um pouquinho deles. Qualquer vida deles nos encanta. Eu criei um hábito há vários anos de vez em quando, fazer contribuição aos fundos Barrais em nome deles, na esperança de na eternidade, porque, graças a Deus, na eternidade tem bastante tempo e não tem espaço. Isso é uma das bênçãos da vida eterna. Tem bastante tempo e não tem espaço. Então, a minha esperança é um dia poder ficar tomando café com Bach, com Beethoven, com Brahms, com Schubert, com Mozart, batendo papo, escutando música. Amém, se Deus quiser. Então, vamos intercalar agora com uma música, depois você continua. Tá bom. Oh, Max, Claro. posso dizer mais uma coisa? Sim. É sobre o Bach. Você sabe que ele dedicava tudo a obra a Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Sim. Fantástico. Exato. E a nona Sinfonia de Beethoven. Exato. Nosso amigo Luiz pode falar sobre essa grande sinfonia. Impressionante. Beethoven é impressionante. Desculpa, fazendo curto-circuito, porque não só a nona, o número 9 é um número sagrado, o número de Bahá'u'lláh, que fala do amor universal, mas a quinta, que é como batida na porta, e o número 5 é o número do Bab. Então bate na porta para abrir o caminho para Bahá'u'lláh. É muito impressionante, número 5 e número 9 em Beethoven. Legal. Daqui Mais a pouco uma você coisa. detalha isso, então.
Max, mais uma coisa. Como contrabaixista na orquestra aqui e em outros lugares, tocando música de Beethoven, de Tchaikovsky, a gente tem, puxa vida, como se chama quando tocando? Impressionante, fantástico. Ficar arrepiado. Pois é, já falei demais, desculpe. Tá bom. Eu vou cantar uma canção. O título é Renascer. Cresce nos corações uma nova vida que há muito existia em botão. Brilham os raios do sol que provém do céu para florescer os botões, inundar o mundo com a nova vida que Deus concedeu aos homens para que pudessem amar. Toda a humanidade, em cada cidade e lugar, pudessem saber que é tempo de renascer. Anjos se alegram no céu, pois renascem homens através da glória de Deus. Brilha a luz da união de todas as raças e de todas as religiões. E se vê no mundo uma nova ordem que há abrigar os homens contra todo o mal duradouro, onde haverá somente lugar para o amor. Lá viverá pelas graças do seu Senhor. Obrigado. Bom, querido Luiz, continua então. Você ia falar da quinta e da nona de Beethoven. Depois a gente tem mais música. Depois a Bia vai cantar para a gente. A quinta de Beethoven é a sinfonia preferida do Adib, o nosso netinho mais moço, que tem 2 anos e meio. Ele senta e pede... Dadadadã. Ele passa pelo busto do Beethoven que eu tenho aqui no quarto, que era da minha sogra, Dona Madeleine, e ele aponta para ele e diz dadadadã. Então, esse amor pequeno por um gênio grande, né, é uma bênção, porque se uma criança desde pequena é conduzida nos caminhos da música, ela vai entender o que é beleza, ela vai entender o que é sublimidade, ela vai chegar mais perto de Deus, né? A grande música nos aproxima de Deus, não há dúvida alguma. Escutar um concerto em conjunto é como entrar num templo para adorar.
E a nona de Beethoven eu não conheço direito, porque a avó dele já tinha morrido quando eu tomei conhecimento dele, então a nona dele eu não cheguei a conhecer. E claro, ninguém entendeu a piada, por isso ninguém está rindo. Só o Alexandre está pensando ainda sobre o que eu falei. E como Beethoven era alemão e não italiano, então ele não tinha nona, né? Ele tinha uma oma, enfim. Mas a nona é o hino oficial da União Europeia, né? É uma das coisas mais lindas, é uma poesia maravilhosa de Schiller, uma das coisas lindas que emanou da pena de Schiller, e que depois Beethoven musicou, e a gente sabe, nunca antes tinha se colocado música numa sinfonia. Foi uma surpresa enorme para quem escutou pela primeira vez. As pessoas, quando foram assistir a primeira audição da nona, não entendiam por que tinha um coral ali, porque, em geral, a sinfonia só tem a orquestra. E na hora em que o coral começou a cantar, os céus se abriram, porque era música sublime com poesia sublime, né? E os versos, infelizmente, são em alemão, né? Originalmente são em alemão, então muitas pessoas até que apreciam a nona não chegam a perceber a grandeza dos versos, né? Mas em alguns deles, Beethoven diz coisas absolutamente maravilhosas, como que acima do brilho das estrelas, um amoroso pai deve residir. Über Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Acima do brilho das estrelas, um amoroso pai deve existir. E ele diz, sejam beijados, ó povos, né? Aceitem esse beijo a todo mundo. Dieser Kuss der ganzen Welt. É impressionante, realmente é a música da fraternidade, né? E mas não vou fazer análise de músicas, nem tenho condições de fazer isso, só a apreciação profunda, sublime. O diretor da Ópera de Paris, recentemente, meio deixou as pessoas encafifadas, porque ele dizia que agora o principal propósito da Ópera de Paris é as pessoas sentirem a música antes de entenderem a música. Isso é uma coisa muito linda, sabe? Porque, de certa maneira, quem aprecia música clássica ou música erudita acaba criando uma certa petulância, uma certa arrogância, achando que é necessário entender a música erudita para, então, apreciá-la. E isso não é verdade. Se nós tocarmos grande música e bem tocada para pessoas absolutamente ignorantes, elas vão ficar apaixonadas. Elas vão ficar hipnotizadas pelos sons, né? Então é muito verdadeiro que a música chega direto ao coração e toca fibras da nossa alma que as palavras não conseguem tocar. E, aliás, quando Abdu'l-Bahá fala de música, vocês sabem isso de cor, né? Ele diz que a música tem um poder imenso, né? Um poder imenso sobre a alma humana. Esse poder não é só de elevação, a música também pode levar ao rebaixamento. Abdu'l-Bahá alerta sobre isso, né? Tanto nós conhecemos hoje em dia alguns tipos de música que levam ao rebaixamento. Então, a música, para levar à elevação, ela precisa buscar a elevação. Ela tem que levar a alma ao sublime e não às baixezas da alma. Abdu'l-Bahá comenta como uma música sublime pode ser como uma oração
enquanto que uma música marcial pode levar exércitos à matança. Então, é como uma faca de dois legumes, como dizia seu Garon Ayvazyan, que Deus o tenha. E também, perdão, Abdu'l-Bahá diz que a música pode ter efeito através da melodia ou das palavras. E que as duas coisas têm efeito sobre a alma humana, né? Daí imagina o poder da Nona Sinfonia, que junta a música, a melodia extraordinária com as palavras extraordinárias, né? E outras tantas. Agora logo me vem à alma Villa-Lobos. A Baquianas Brasileiras número 5 é uma das coisas mais sublimes que já se criou no mundo, mais sublimes que se criou. Uma orquestra de 18 cellos com uma soprano é absolutamente sublime, é indescritível, e é uma honra para o Brasil ter Heitor Villa-Lobos, que infelizmente não é todo mundo que conhece no Brasil. Então, realmente, que bênção vocês têm de trabalharem com isso, né? de lidarem com isso continuamente. As músicas que vocês criaram, que vocês tocam, têm animado as almas da comunidade Bahá'í brasileira e dos amigos da comunidade Bahá'í brasileira há muitas décadas. E isso é uma bênção incalculável. Nós não conseguimos avaliar. Abdu'l-Bahá diz que todo ato puro, todo ato bom, sempre produzirá frutos. Sempre produzirá frutos. Ele diz que nem que seja em 1000 anos, um ato puro produzirá frutos. E tudo que o homem faz com amor, com dedicação e com excelência é acolhido por Deus e disseminado por Deus. Sabe, é como aquele dente de leão, aquela linda florzinha que fica toda branquinha, parece um floco de neve, e quando vem o vento, as sementes se dispersam. Ninguém sabe aonde vai parar. Ninguém sabe aonde o vento vai levar. Mas cada um é uma semente, né? Nessa palavra oculta que a Bia cantou, é muito interessante. Às vezes a gente tem que ligar as coisas. Um dos grandes estudiosos da Bíblia, de teologia, Bart Ehrman, um dos homens que eu mais admiro em termos de estudos teológicos cristãos e judaicos. Bart, que nem o dos Simpsons, mas ele não é amarelo nem em cor de laranja, ele é branquinho, que nem o Max. E Ehrman com E-H-R-M-A-N. Ele tem, sei lá, mais de 20 livros, todos eles extraordinários. E o Ehrman salienta muito essa coisa da divindade das palavras. E apesar de ele fazer um estudo crítico, teológico crítico, mas ele tem um profundo respeito pela revelação. E o que é difícil. Muitas vezes os estudos críticos da religião são mais críticos do que estudos. Mas ele não, ele faz um estudo aprofundado e um respeito profundo pela palavra revelada. E essa palavra oculta faz, para nós entendermos, talvez, um pouquinho mais dela, tem que fazer uma das coisas que o Ehrman aconselha quando a gente está estudando textos sagrados, a não ler os textos verticalmente, mas ler horizontalmente. O que quer dizer a diferença entre o estudo vertical e o estudo horizontal? O estudo vertical seria tomar o Evangelho de Mateus e ler do primeiro capítulo, primeiro versículo até o último. Depois Marcos do primeiro ao último, Lucas do primeiro ao último, João do primeiro ao último. Isso é uma leitura vertical das Escrituras. Nós podemos ler o Kitab Aqdas do começo ao fim verticalmente. Mas o estudo horizontal
é tomar um texto das palavras ocultas com outro texto do Actas, com outro texto dos Sete Vales, com outro texto, e ver como é que eles se comunicam horizontalmente. Então, a leitura vertical das escrituras, em geral, ela nos ajuda a identificar o locus, aonde aquela palavra está plantada, onde ela está enraizada dentro daquele contexto. Como aqui. Meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Verticalmente, o locus dessa palavra oculta é a primeira palavra oculta da parte árabe. Mas se a gente vai horizontalmente, como o Ehrman aconselha que se estude o texto sagrado, nós podemos ligar com um outro texto de Bahá'u'lláh nos Sete Vales, no Vale da Unidade. E no Vale da Unidade, Bahá'u'lláh diz que, embora os mundos de Deus sejam infinitos, os eruditos, os místicos, se referem a esses mundos de Deus como sendo 4. Um é o mundo do tempo, que tem começo e tem fim. O outro é o mundo da duração, que tem começo, mas não tem fim. O outro é o mundo da perpetuidade, que não tem começo, mas tem fim. E o outro é o mundo da eternidade, Azal, que não tem começo e não tem fim. É muito interessante que quando por que Bahá'u'lláh diz para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna? Ele está falando dos 3 mundos transcendentes. Porque dos 4 mundos, o primeiro não é transcendente. É o mundo do tempo, tem começo e tem fim. Tem começo e tem fim. Ele não fala disso. Mas ele promete uma soberania nos mundos transcendentes para quem tem um coração puro, bondoso e radiante. Que mundos são esses? Para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Antiga, o mundo que não tem começo, mas tem fim. Imperecível, no mundo que tem começo, mas não tem fim. E eterna, no mundo que não tem nem começo nem fim. Daí, a primeira palavra oculta se casa com os 7 vales no Vale da Unidade, e a gente entende um pouquinho mais, talvez, o que ele está prometendo na primeira palavra oculta. Na primeira palavra oculta. Maravilha. Uau! Vou intercalar com uma canção, Luiz? Por favor. Bia vai cantar para a gente uma canção. Ok. Depois, se o Alexandre puder dar uma palhinha no instrumento dele, vai ser legal também. Se a Bia não se incomodar de eu acompanhar ela. Ao acompanhar, eu acho que fica atrapalha. Atrapalha, porque na gravação aí nenhuma das duas fica sintonizada. Ah, então tá bom. Perfeito. Depois da Bia, você poderia tá bom. Já entrar com uma demonstração aí do teu instrumento maravilhoso. Tá ótimo. Indiano. Tá ótimo. Então, eu vou cantar uma música que eu fiz para um grande amigo meu, foi quem me ensinou a fé Bahá'í, é o Sérgio Rezende Couto, e depois disso a minha vida mudou. Fé Bahá'í, por ser totalmente inclusiva, causa um impacto de uma alegria tão grande na gente. Foi assim que eu me senti. E o segundo detalhe é que eu nunca tinha visto uma pessoa que nem o Sérgio Couto, um Bahá'í. E o melhor disso foi que depois eu descobri a fonte, que tinha um monte de Bahá'ís. E aí
Enfim, um amigo Bahá'í. Um amigo Bahá'í é um presente de paz, é de graça e com graça uma festa me traz. Em tudo que toca acende uma luz e a magia da vida reluz. Com cuidado ele pensa antes de soletrar qualquer coisa que possa magoar. Gente, eu nunca vi isso antes, um coração falante. Meu amigo é tão diferente, ele é todo transparente. Vê-se tudo por dentro, que coração imenso. E aí eu pensei, é daqui, é de onde, é um anjo caído do céu. Eu só sei que entre a gente há uma força presente que transforma palavras em mel. Lá, 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 ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, 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 ia, lá, 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 ia. Meu amigo é bem diferente, ele é todo transparente, vê-se tudo por dentro, que coração imenso. E aí eu pensei, é daqui, é de onde, é um anjo caído do céu. Eu só sei que entre a gente há uma força presente que transforma palavras em mel. Maravilha, obrigado. Eu adoro essa canção, adoro. Alexandre, toca aí o par para a gente um pouquinho. Vamos lá. Vamos. Mais ou menos. Muito bom, obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. Luiz, quando você estava falando sobre que Abdu'l-Bahá fala que a música pode elevar, mas também rebaixar, né? Enfim, eu lembrei que eu estava assistindo o teu encontro lá em Indaiatuba, acho que foi o último agora que aconteceu, onde tinha dois Nadir, né? Dois Nadir, um homem e uma mulher. E aí você falou de algo que você encontrou numa rede social, que eu achei maravilhoso, uma música, você não quis mencionar aqui,
que qualidade ou que tipo de canção era, né? Ou de que origem, enfim, né? Mas, enfim, alguém postou que era uma música boa porque tinha 1 milhão de seguidores. Conta aí pra gente como é que é. Era uma música de funk. Lamento muito eu ter que dizer, não sou eu que estou dizendo, só estou relatando. Daí o autor da música se defende dizendo, não presta, mas tem 1 milhão de seguidores. E daí o maestro respondeu, um monte de lixo também tem 1 milhão de moscas e continua sendo lixo. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Fazer o quê? A Então, Agora música. você, Max, mais uma musiquinha para gente? Sim, pode ser. Quer que eu toque? Sim. Tá bom. Aí Vamos depois lá. ele fala mais um pouco. Ótimo. Essa canção, o título é Mundo Melhor. O homem procura em sua história as portas abertas, os caminhos. É inútil sua busca na memória. É inútil tentar andar sozinho, pois Deus ensinou a andarmos juntos. Não importa se somos diferentes, importa que aos poucos somos muitos. Por que você não vem com a gente mudar esse mundo? Mudar esse mundo e um mundo novo, bem melhor. Mudar esse mundo e um mundo novo, bem melhor. O homem persegue em sua vida os deuses das suas fantasias. É inútil buscar velhas saídas. É inútil o ódio desses dias, pois Deus ensinou a amarmos muito. Não importa se somos diferentes, importa que aos poucos estamos juntos. Por que você não vem com a gente mudar esse mundo? Mudar esse mundo e um mundo novo, bem melhor. Mudar esse mundo e um mundo novo, bem melhor. Patrícia, bem-vinda. Você pode se apresentar, dizer de onde você é? Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, moro aqui em Indaiatuba. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Oi, Léo, oi, Luiz. Oi, Boa noite a querida. todos. Que E o alegria. Léo, sempre alegre. Sempre alegre. Ele não vê a Ele é o tristeza do máximo, mundo. Léo, você é lindo. Boa noite, Patrícia. Boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Então, Luiz, continua o baile.
Mas eu estou aqui dando palestra, isso é para ser uma entrevista, tu não está fazendo pergunta nenhuma. Então eu abro para os amigos, façam perguntas para o Luiz. Não tantas, por favor, um de cada vez. Pois é. Eu tenho tido o privilégio de receber, de vez em quando, poesias que o Luiz faz, compõe e manda, às vezes, para mim. Eu leio, fico emocionado. Muitas salgaram os meus olhos. Realmente, se você tiver uma poesia que queira ler para a gente, uma das suas poesias, seria... Nossa, ia ser maravilhoso, hein? Sério? Sério? Tem 2 de mão levantada. Acho que quem levantou primeiro, Jacques ou Genúzia? Eu não percebi, desculpe. Mesmo que seja o Jacques, tem que antes dar privilégio para a Genúzia, porque ela veio do Chile. Então... E porque o Jacques não fica tão brabo quanto a Genúzia. A Genúzia fica brava, é pior. Ela está aqui perto, o Jacques está em Brasília. Se o Jacques fica bravo, não tem problema. A Genúzia está aqui em casa. Posso tentar falar? Posso Fala, falar? Jacques, pode ser sim. Então, Luiz, amigo, Luiz Henrique, você pode falar sobre nosso grande compositor, Puccini? O que ele falou antes de falecer? Você sabe? Não, isso tu vais dizer para a gente. Não sei o que o Puccini disse antes de falecer. Puccini, grande compositor, ópera como Madame Butterfly, disse que antes de falecer, disse: todo vem de Deus. Todo, nossa ópera. Sim. Fantástico. Que bom. Sim. Aliás, a Madame Butterfly era a ópera favorita de Shoghi Effendi. Legal. Amatul Baha conta isso. Não, eu queria perguntar para o Luiz o quanto a questão da música, das artes, vem de dom de uma pessoa ou é incentivo dos pais, né? O quanto tem influência uma coisa e outra. Uhum. É uma vertente tríplice, digamos assim. Todas as almas têm uma matriz tríplice. Tudo que nós somos como pessoas tem uma matriz tríplice. Uma é herdada, então, a partir da junção do gameta do pai e da mãe, nós temos um conjunto de cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, formam os 46 cromossomos de um ser humano, e nós sabemos que nos cromossomos estão já determinados potenciais, capacidades, ou aquilo que a gente poderia chamar de dons. Só que genética não é destino. Hoje em dia, a gente sabe já disso, tanto que não se fala mais de genética, se fala de epigenética, que é o potencial genético do ser humano na interação com o meio ambiente. Então, dependendo do meio ambiente, pode algumas coisas serem despertadas ou não. Então, digamos assim, o caráter herdado, genético, é como sementes, mas se não forem regadas, adubadas, não tiverem luz, elas não florescem, Então, com certeza, há pessoas que já nascem com um dom musical superior a de outras pessoas. Hoje em dia, até nos estudos de inteligência humana, não se fala mais de uma só inteligência, se fala de inteligências múltiplas. Já tem 9 grandes inteligências pesquisadas, mapeadas, analisadas, quantificadas até. E uma delas é a inteligência musical. Nós sabemos que algumas pessoas têm ouvido absoluto. Quando escutam uma música uma vez, são capazes depois
de reproduzir isso nota por nota. Mozart fazia isso. Agora, se esse talento inato não for desenvolvido, então pouco adianta, pouco avança, né? Então, uma coisa é o dom hereditário, outra é o dom inato, que são as características que a pessoa desenvolve durante os 9 meses da gestação. Então, além da hereditariedade, as condições de gestação determinam determinadas características no ser humano. Por exemplo, a mais simples de todas, as nossas impressões digitais. Nós sabemos que as impressões digitais dos seres humanos são determinadas pelo movimento do líquido amniótico dentro da bolsa do útero. E isso, durante 9 meses, vai desenvolver nossas impressões digitais, que são a nossa característica de identidade única, né? Então, dependendo das condições de gestação, do estado de espírito da mãe, que se traduzem em hormônios que passam pelo sangue da criança, já que o sangue da criança é o sangue da mãe, a felicidade da mãe, a espiritualidade da mãe, as emoções da mãe, tem a ver com a criança. Então, o caráter hereditário e o caráter inato já nascem com a criança. Isso nós chamamos os dois juntos de caráter congênito. Então, há pessoas que já têm um caráter congênito mais inclinado para a arte musical, outros para a arte pictórica, outros para a engenharia, outros para a matemática, outros para as palavras, outros para... Então, os seres humanos têm talentos distintos, né? E depois, nós temos a terceira matriz, a terceira vertente da matriz é o caráter adquirido. O caráter adquirido faz toda a diferença, porque é ele que vai dar o suporte, a água, a luz, os elementos nutritivos para aquelas sementes do caráter congênito, né? Então, é uma vertente complexa. Agora, uma pessoa com dom musical, com caráter congênito, abençoado pela música, mesmo que ele não receba educação musical, ele vai batucar em cima de um tronco de árvore e vai fazer bela música, bela percussão. Ele vai arranjar qualquer coisa que estiver na frente dele com um conjunto de cordas, e em vez de fazer vara de pesca, ele vai fazer um violino, ou alguma coisa parecida para tocar. Agora, claro, se esse caráter congênito, com o dom musical e qualquer outro dom de desenho, de escultura, de literatura, estamos falando só das artes, mas também das ciências, da matemática, da engenharia, né, do cálculo, da física, se esses dons inatos forem iluminados por uma educação adequada, por um cultivo adequado desses dons, daí é luz sobre luz. E daí nós temos os grandes gênios, né? Bach, Beethoven, Schubert, Puccini. Se eles não tivessem recebido uma educação musical, eles não seriam quem eles são. É muito provável que exista no mundo, dispersos pelo mundo, outras pessoas com igual genialidade, mas que não tiveram a oportunidade do cultivo dessa genialidade. E daí nós não conhecemos os nomes deles. Deve existir muitos Bachs, Puccinis, Beethovens, Mozarts, Brahms, Schuberts, Villa-Lobos, espalhados pelos campos do mundo. Mas eles têm que cultivar arroz, eles estão no meio da floresta caçando animais, eles nunca puderam estudar música, né? E essa é uma das bênçãos da vida eterna, porque na vida eterna esses dons todos vão florescer, não vão depender dos meios humanos. Aqui nós dependemos dos meios humanos. E há muita injustiça, porque os meios humanos não são distribuídos justamente. Então há pessoas que poderiam ser absolutamente geniais e não conseguem sê-lo por falta da justiça no mundo dos homens. Talvez
crianças que tenham nascido com o dom de poder encontrar a cura do câncer nunca tenham podido estudar medicina ou farmácia ou química ou qualquer coisa. Nós não sabemos. É por isso que a injustiça é um grande problema, né? Então é isso, quer dizer, não há uma resposta simples, é um contexto complexo. O dom musical tem pelo menos essas três grandes vertentes. Uma origem congênita, hereditária e inata, e uma origem da educação adquirida, né? Legal, obrigado, Luiz. É isso. Mais alguma pergunta? Genus? Jacques? Amigos, você sabe que os cientistas da NASA, a maioria, fazem música. Até que Alfred Einstein era violinista. Sim. E Einstein, nossa escola aqui em Brasília, Affinity Arts, nós temos crianças de 2 anos e todo dia a gente toca música clássica para as crianças. Isso aqui é muito importante para o desenvolvimento. sim, exato. Muito bom. A Einstein tocava violino a ponto de poder ser um concertista. Ele tocava bem violino. Ele vinha de uma família musical. Ele vinha do sul da Alemanha e na casa deles a música era uma constante. E ele encontrava um consolo na música que muitas vezes ele não encontrava no mundo das ciências. Bia, eu vi você arrumando o violão. Vai rolar uma canção? Sim, vou fazer uma saideira. Vou entoar mais um dos versículos de Palavras Ocultas, o de número 24, do árabe, para adoçar nossos corações. Ó Filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus, ó Senhor, de grandeza e poder. Ó Filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus, ó Senhor, de grandeza e poder. Ó Senhor, de grandeza e poder. Obrigado, Bia. Léo, querido, nós gostaríamos de ouvir tua voz um pouco. O teu microfone eu desliguei porque estava fazendo interferência. Se você puder ligar e quiseres falar alguma coisa.
Ok, aguardamos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Luiz? Oi, querido. Está me ouvindo, Marcos? Maravilha, Léo. Ok. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz, antes de fazer minha fala. Aliás, depois da minha fala. Queria dizer, primeiro, da minha satisfação de ter todos os amigos aqui presentes, especialmente aqueles que ainda não apareceram. Estou muito grato. E fica aqui vibrando, parece que nos leu meu pensamento. E ela perguntou o que eu queria perguntar. Espetáculo na resposta do Luiz. E eu queria perguntar para o Luiz, aliás, a impressão que eu tenho do som, da música, eu poderia entender num contexto macro, né? No macro contexto, eu poderia entender que Deus é a música, que Deus é som. Eu poderia entender porque tudo é som, não é, Luiz? Veja, tudo. Você faz o prato, a mesa, qualquer coisa que você bate é som. Qualquer ruído é som, ou seja, música. Ou seja, a música, aquilo que se chama de música é algo que o som que se organiza. Aí eu pergunto para você, como é que eu posso me entender nessa minha análise aqui? De entender que Deus é som, não é? O som poderia ser o Todo-Poderoso, com todos os seus movimentos. Espetacular essa resposta que você deu do início aqui, do dom da pessoa, os 3 níveis. Por isso que eu te perguntei, a música seria Deus nesse caso. O que você acha, Luiz? Uhum. Bom, de Deus, tudo que a gente disser está errado, né? Pois é. Então, dizer que Deus é som está certo e está errado, mas também a gente tem que dizer que Deus é silêncio. Também está certo e está errado. Então, Deus é som e é silêncio e é som, é tudo e é nada, é o começo e é o fim. Nós não conseguimos entender o que é Deus, é um mistério eterno. Mistério eterno. Desculpa, Luiz, eu só queria dar um adicional para você, que um poeta brasileiro falou exatamente isso que tu está falando. Ele diz, naquela música, o Lulu Santos fala, a vida é mesmo assim, de noite não e sim. Ele fala do silêncio. Não havia vida se não fosse o silêncio. Não haveria som se não fosse o silêncio. Esse contrassenso que tu está dizendo, não é isso? Exato. Todos os opostos se reúnem em Deus e nenhuma descrição o descreve. Por isso que nós precisamos dos profetas, por isso que nós precisamos dos manifestantes de Deus. Por isso ninguém vai ao Pai senão por mim, porque é ininteligível. Deus é ininteligível, é como o sol, é inalcançável. Se não fosse os raios do sol, nós não teríamos o sol. Os profetas, os manifestantes de Deus, são os raios do sol. Sem eles, nós não teríamos Deus. Seria só fantasia, né? Só fantasia. E eles nos trazem Deus. Então, agora a gente pode entrar em contato com Deus através de toda a beleza, porque um dos nomes de Deus é beleza, né? Então, a beleza, em qualquer circunstância, ela nos traz um sentimento divino, né? É uma parcela, digamos assim, da divindade, né? Com certeza, é uma bênção. É uma bênção. Maravilha. Bom, queridos, nós estamos caminhando agora para o fim do nosso programa de hoje. Então, se os amigos quiserem abrir os microfones, comentar sobre o nosso encontro de hoje, ou fazer algum comentário, ou mais alguma pergunta para o Luiz, fiquem à vontade. Ana Lúcia. Então, eu queria falar de uma experiência que eu tive visitando o templo do Chile, né? Silêncio lá me deu a impressão de ser um pedaço de Deus na Terra.
naquele Sim. lugar maravilhoso. Foi uma sensação muito boa. É especial, é muito especial. Jesus? Não, eu só queria comentar que gostei muito do formato, muito leve, muito agradável. Só lamento que tenha tão pouca gente, né? Porque eu acho que mais pessoas podiam aproveitar desse momento, né? É uma vez a cada 15 dias, não é? Sim, sim. Assim, enquanto estiver aqui no Brasil é mais fácil, mas voltando para o Chile é um pouco mais complicado, né? Mas sempre que possível eu vou procurar e incentivar. Hoje eu convidei algumas pessoas, mas já tinha um compromisso, né? Então, vou receber pelo Max, através do Max, que eu estou num dos grupos, vou estar sempre recebendo e, assim, sempre que possível, vou tentar participar. Obrigado, querida. Max, eu separei aqui, quando vocês pediram, uma poesia, não sei se quer que leia. Sim, claro. Opa, queremos? Em geral, eu fico bastante encabulado, mas esse aqui é dedicado a 3 amigos, a Shide Bartar, a Mary Marudin e o Largam Yari. Ela se chama Deixai-me no meu canto. E vai assim. Deixai-me no meu canto, lá só eu e a poesia. Entre vós eu chorei tanto, me perdi por onde eu ia. Deixai-me ficar para trás, o futuro é Deus quem faz. Não tendes o que eu queria. Dá-me um beijo e um sorriso, e viver já vale a pena. Dai-me o averno, se preciso, e a dor me será pequena. Dá-me apenas um abraço, e da miséria renasço, e a alma se faz serena. Buscando o prazer e o mundo, me enrolei e me perdi. Minha nau se foi profundo, e do abismo renasci. Mais que as pequenas presenças, eu amo as grandes ausências. Dá-me a ausência de ti. Deixai-me no meu canto, lá só eu e a poesia. Pois já se secou meu pranto, e me achei de onde eu ia. O porvir se faz agora. Para quem te suplica e ora, toda dor é alforria. Maravilha. Que lindo, meu Deus. Luiz tem poesias, nossas, Nossa, emocionam, muito, muito, muito lindas. Bom, Obrigado. Poeta. Obrigado. que bom. Muito bem. Alguém mais? Fazer algum comentário? Uma despedida? O Max, eu queria pedir para a Valéria. Ela levanta a mão. Valéria, que é a primeira vez também que ela participa. É a primeira vez e, como toda participação, tenho oportunidade, desde que eu comecei a participar dessas reuniões, desses encontros, desses aprendizados, eu acho que em tão pouco tempo, né, eu estou conseguindo ver a vida com mais leveza. Assim, o seu sorriso, Luiz, é muito bom, né? A primeira vez que nós nos encontramos, eu lembro que você falou, primeira vez que eu vejo uma aposentada e sorri tanto. E o seu sorriso é encantador. Eu também. Os nossos corações. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Valéria. E eu queria comentar uma coisa interessante,
que a gente ficou sabendo, acho que menos de um mês, que a Valéria mora, tipo, a 2 quadras da sede Bahá'í de Belo Horizonte. Vejam só que coincidência, né? Será Isso. Incrível. Né? Então, isso Mas é o magnetismo da sede Bahá'í, já vai atraindo, né? Exato. Eu acho que o Maurício queria falar alguma coisa também. Diga, Maurício, diga, Maurício. Eu queria só fazer um comentário, né? Que eu vi ele falando, né? Aí me veio lembranças de coisas, né? Quando ele falando sobre a música, né? A minha compreensão, a minha coisa sobre a música é que a música é para tocar almas, né? Tocar a alma das pessoas. Então, as músicas, ela tem a capacidade, como ele disse, de ou fazer a guerra, ou fazer a pessoa limpar a mente, para entender as coisas. Enfim, ela tem uma linguagem própria, né? De comunicação entre os povos. E sobre a transformação, sobre a oportunidade, a transformação que ocorre com as pessoas, foi feito um trabalho com música clássica na favela do Heliópolis. E eu vi a reportagem, aí você vê aqueles alunos, aquelas pessoas que foram pegas ali na favela para estudar música clássica, só o fato delas terem contato com aquilo, com a música, a estudarem aquilo, vocês percebem, é nítido a mudança das pessoas, sabe? O comportamento, a postura, a maneira de se portar, de se colocar, sabe? São, como ver, transforma a música, toca a alma e transforma as pessoas. Isso. Obrigado, Maurício. Bom, queridos, quero agradecer a presença de todos. Luiz, querido, muito obrigado por ter aceito o convite para participar hoje. Maravilhoso. Prazer. Um dos melhores encontros que nós já tivemos aqui. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos nos despedindo. Não, eu só queria ver se o Alexandre podia dedilhar um pouco mais a citar, porque, sabe, quando toca, vocês lembram na Bíblia, no profeta Ezequiel e no Apocalipse também, diz que a voz de Deus era como o som de muitas águas, e isso é uma das expressões mais lindas que eu conheço, como o som de muitas águas, como escutar cachoeiras do Iguaçu. E a citar tem esse dom, parece o som de muitas águas, não parece uma nota pura. É impressionante, né? Bravo, bravo, bravo. Obrigado. Se vocês não conhecem o Concerto para Citar e Orquestra do Ravi Shankar, procurem no YouTube. É uma das coisas lindas. E a citar, uma das bênçãos é que, além de ter essa sonoridade mística, né, e o som de muitas águas,
é que se também o cara não souber tocar direito, o instrumento estiver desafinado, vai ficar legal também. Tá tudo certo. Beleza. Bom, queridos, então, Obrigado encerramos pela hoje o nosso oportunidade de estar programa. aqui com Muito vocês, obrigado o povo. Luiz, pela muito presença obrigado. virtual. Mais uma vez, Um Henrique. abraço a todos. É sempre muita alegria estar com vocês. Obrigado, Maurício. Obrigada. Espero ver Se rever, Tchau, no Maurício. próximo programa, né, daqui a 15 dias. Obrigado, Um grande Patrícia, beijo pela no coração de presença, todos. Valéria. Ana. É, Tchau, joia. querido. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.